Olá, amantes da filosofia! Se você curte explorar as ideias dos grandes pensadores, inscreva-se no nosso canal Os Grandes Pensadores. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Junte-se a nós nesta jornada. A solidão me faz enfrentar as perguntas mais difíceis e encontrar as respostas mais verdadeiras. Friedrich Nietzsche. Para esse filósofo alemão que viveu no século XIX, a solidão é um espaço necessário para confrontarmos nossos medos, receios, mas também para descobrirmos nosso poder criativo, nossas maiores aptidões e principalmente fazer uma conexão conosco mesmo para constituir uma jornada com mais veracidade e, consequentemente, nos tornarmos pessoas mais autênticas. Friedrich Nietzsche tinha uma visão única sobre a solidão, que ele via não apenas como um estado de isolamento, mas como uma fonte de poder pessoal e autoconhecimento. Em um mundo frenético marcado pela constante busca por conexão e validação social, a solidão é muitas vezes vista como um estado a ser evitado a todo custo. No entanto, o filósofo Friedrich Nietzsche, em sua profunda análise da condição humana, nos convida a repensar essa perspectiva. Vivemos uma era em que precisamos estar conectados o tempo todo. Porém, a filosofia nietzschiana nos estimula a não olhar para fora, e sim para dentro. Nietzsche, em suas obras, celebra a solidão como um espaço ideal para a criação e a inovação. Ao se afastar do ruído do mundo, o indivíduo encontra a serenidade necessária para mergulhar em suas próprias ideias e dar vida a projetos que transcendem a mediocridade. A solidão, nesse sentido, é um convite à introspecção, um momento para conectar-se com as profundezas de sua alma e dar forma aos seus próprios valores. Esse filósofo via na solidão uma condição sine qua non, nos afastarmos das mazelas da sociedade para criarmos um tempo para nós mesmos, e assim direcionar minha caminhada sem interrupções dos conceitos pré-estabelecidos em que são impostos no meio social em que vivemos. Nietzsche achava, já naquela época, um desperdício que o ser humano vivesse como rebanho, que esse estado é de estagnação, que não força o indivíduo a ter um pensamento próprio, e que é na solidão que podemos concatenar nossas ideias e criar de forma genuína seus próprios valores. Em Além do Bem e do Mal, ele adverte: quem luta com monstros deve ter o cuidado para não se tornar um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. A multidão, com suas expectativas e pressões, pode ser esse abismo, desviando-nos de nosso verdadeiro propósito. Nietzsche via a sociedade e a multidão como forças que podem sufocar o indivíduo. Ele criticava a conformidade e a banalidade que muitas vezes resultam da vida em sociedade. O fato é que, para esse filósofo, somos induzidos por pensamentos alheios e que vivemos asfixiados sem nos dar o direito de pararmos e construirmos concepções peculiares. Outros aspectos importantes da solidão para Nietzsche é a sua capacidade de nutrir a criatividade. Grandes obras de artes e filosofia muitas vezes nascem em momentos de solidão profunda. Ele acreditava que para criar algo verdadeiramente original é necessário afastar-se do barulho do mundo. Em Humano, Demasiado Humano, ele escreve: a grandeza de uma pessoa é medida pela quantidade de solidão que ela suporta. Este é um convite para que busquemos nossa grandeza interior, permitindo-nos momentos de introspecção e criação. É quando sabemos desfrutar de nossa própria companhia que podemos cultivar todo o nosso potencial. Seja criativo, seja intelectual, seja fazendo uma reflexão mais profunda, a solidão nos propicia a dispor de um contato mais íntimo conosco mesmo. Para Nietzsche, é uma responsabilidade que devemos assumir, que é abraçar a solidão com serenidade e ver como uma vantagem para um crescimento individual. A solidão é restauradora, ela nos permite descansar das máscaras sociais que usamos no convívio público. Quando nos isolamos, revigoramos nossa essência. Nietzsche via a solidão como profilática, impedindo que nos perdêssemos em fluxos homogêneos. Sem ela, nos tornaríamos parte de uma massa indistinta. Assim, a solidão é um antídoto contra uma sociedade debilitada emocionalmente, e uma oportunidade de distinção para abrirmos vertentes para os nossos próprios pensamentos. É quando estamos a sós que se desvenda a nossa verdadeira essência. Não precisamos nos alinharmos a uma sociedade que vive de aparências.
Podemos ser livres para nossas percepções e constituir um pensamento legítimo. Nietzsche, em suas obras, instiga a pensarmos com mais autonomia e, assim sendo, via a solidão como uma ferramenta poderosa para a nossa independência e termos a liberdade de sermos nós mesmos sem intervenções externas. A solidão não é um abismo a ser evitado, mas um oceano de possibilidades. Ela nos conecta com nossa essência, nos afasta do rebanho e nos permite criar. Como Nietzsche nos lembra, escolhamos a boa solidão, aquela que nos permite seguir sendo bons em qualquer sentido. Podemos ver nesse sentimento uma grande chance de construir o ser humano que queremos nos tornar. O isolamento saudável, que é estimulado por Nietzsche, nos dá a grande oportunidade de rever conceitos e promover nossos próprios princípios. Aprenda a dar um tempo para você mesmo, desconectar-se do mundo por um momento e permitir-se o silêncio e a introspecção. Talvez assim como Nietzsche, vocês também encontrem na solidão uma fonte inesgotável de poder e sabedoria. Um homem sábio pode transformar a solidão em um recurso. Um tolo não pode fazer nada sem a companhia de outros. Nietzsche destaca aqui a diferença entre aqueles que usam a solidão como uma ferramenta de crescimento e aqueles que dependem constantemente da companhia alheia. Nietzsche deixou bem claro que a solidão pode ser libertadora quando bem explorada. Fora isso, podemos virar escravos se formos dependentes das opiniões alheias. Só vamos adquirir convicções em nossas vidas se fizermos um autoconhecimento profundo, sem nos deixarmos cair no precipício em que a sociedade nos coloca. A liberdade, para esse filósofo, está no quanto podemos gerir nossa vida diante de nossa própria companhia.